Fala galera, espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouco hoje sobre o jogo do Brasil contra o Haiti, né? A partida de ontem. Foi uma boa campanha do Brasil, não teve muitos esforços, né? Foi uma vitória protocolar, né, do Brasil contra o Haiti. Foi considerada importante, porque o Marrocos também teve uma vitória, né, contra a Escócia. Se o Brasil perdesse, claramente, né, iria sair, é óbvio, né, iria sair da Copa. Então, só que foi considerado meio que insuficiente essa vitória por 3-0, por ter um adversário mais fraco, né, por ser o Haiti. Os comentaristas, até o povo brasileiro mesmo, todo mundo estava esperando uns 5-6-0. Viu também a Alemanha ganhar de 7-1 contra o Curaçao, viu o Canadá ganhar de 6-0 essa semana. Então a gente tava numa expectativa do Brasil é, ganhar também com goleada, fazer uns 5-6-0, porque o saldo de gol é muito importante, principalmente com o Marrocos que tá no grupo. E como o Marrocos está apresentando um bom futebol, é muito provável que também faça uma goleada aí no Haiti. Então ficou essa crítica, né? Essa crítica forte contra o elenco, né, do Brasil. É, mas, né, faltou um pouco de fome dos jogadores em tentar fazer mais. Acomodou um pouco o 3-0, né? O Denilson Show até comentou, vira 3 acaba 6, né? Quando o Brasil voltou do intervalo. Então tava nessa expectativa de fazer muitos gols. Mas foi 3-0, pelo menos ganhou, né? Apresentou um bom futebol. Deu para descansar um pouco alguns jogadores. Mas faltou um pouco dessa fome, essa ambição dos jogadores. E especialmente no segundo tempo, que não apresentou muita coisa. É, toda hora impedimento. Tava um pouco falta de atenção dos atacantes mesmo. E os destaques individuais, claramente, o Matheus Cunha, né, foi o nome do jogo, fez os dois gols no primeiro tempo, né? Ele não é centroavante fixo e essa ele fez muito bem essa atuação na noite de ontem. E e também gera aquela cobrança por ele ser o camisa 9 da seleção. Então é muito cobrado isso. E ontem ele fez uma atuação muito boa, apresentou, né, um bom futebol, marcou dois gols. Então foi o meio que o craque aí da partida. O Vini Júnior, ele até foi, né, eleito melhor em campo, porque ele participou dos três gols, né? Ele fez um gol e deu as duas assistências para o Matheus Cunha. Então ele foi considerado, né, o melhor jogador do primeiro tempo, né, do jogo, perdão. E nos dois primeiros jogos da Copa ele jogou muito bem. Então, tipo, indiscutível contra o Marrocos. Foi uma questão individual dele que saiu o gol. Não foi algo coletivo, foi pela habilidade dele. E ontem ele participou dos três gols, né? Então foi uma atuação, está sendo uma atuação excelente aí do Vini Júnior, né? Nas duas primeiras partidas aí da Copa do Mundo. É, já o Rafinha tá sendo muito criticado e na minha opinião também tá faltando
não faltando, mas ele não tá jogando bem, né? O desempenho dele está claramente abaixo, está bem abaixo do esperado. Então, ontem mesmo ele perdeu pelo menos aí duas chances claras aí de gol, né? Então, uma que foi a finalização, uma finalização fraca, né, pro goleiro e saiu lesionado, né, sentido a coxa, gerando dúvida e preocupação pro decorrer aí da Copa do Mundo, porque querendo ou não, tudo bem, ele tá fazendo atuação baixa. No primeiro jogo não apareceu muito. Ontem também ele se lesionou no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, e não apresentou um bom futebol. Mas o Rafinha é um dos melhores jogadores do mundo. Então, tudo bem. Não teve essas atuações boas, mas o Brasil precisa dele. É um jogador que é essencial para pro elenco, né? Fez duas atuações baixas, mas ele joga muito bem. Então é um jogador que pode fazer a diferença para a seleção. É um jogador que é, individualmente é indiscutível. Então é um jogador que vai fazer falta se for uma lesão mais séria. E o Bruno Guimarães foi uma atuação muito boa. Contra Marrocos, na minha opinião, ele foi um dos melhores em campo, né? Um jogador que tem uma visão de jogo muito grande e dá passes decisivos. O Paquetá ontem também jogou bem, né? Também teve a participação do Vini Júnior, né? No gol do Vini Júnior, ele dá aquele lançamento maravilhoso. Foram jogadores que fizeram a diferença no jogo de ontem. Já o Casemiro é uma decepção. É, o Ancelotti tá insistindo nele. Primeiro jogo ele mal correu, né? Jogou muito ruim. E ontem também. É, é incrível como ele permanece os 90 minutos em campo, porque não é substituído. E ele não está apresentando um bom futebol. Ele já não estava apresentando um bom futebol no Manchester United, mas por ser um jogador de confiança no Ancelotti, por ter jogado, né, anos no Real Madrid com o Ancelotti, é um jogador que o Ancelotti confia e acredita. Mas é um jogador que não está apresentando um bom futebol, né? Então fica essa crítica pro Ancelotti, que insiste em jogadores que não estão dando certo, né? Eu vejo que ele acertou na escalação inicial, né? Recolocar o Matheus Cunha, que no primeiro jogo começou no banco de reservas, né? Ajustar o Paquetá pro lado esquerdo, né? Então, dá minutos para vários jogadores, né? Então, colocou o Danilo meio-campo, né? Colocou o Ryan, colocou o Endrick no segundo tempo, né? Então ele deu minutagens, né, para esses jogadores. E o erro clássico, né, é demorar nas substituições e manter o Casemiro, né? E o Bruno Guimarães, mas o Bruno Guimarães tá apresentando um bom futebol, só que com o jogo encaminhando, né, pra vitória, estando 3-0, poderia substituir até para descansar ou evitar lesões também. Vai que ele sofre uma falta aí e prejudica, né? Acaba machucando o jogador. Então, na minha visão, eu tenho essas observações aí, né? E a situação da classificação, né? O Brasil já está classificado com 4 pontos, porque nessa Copa, né, os três. É, a importância do saldo de gol. Então, tipo, por isso que o Brasil
teria que ter feito mais gols em questão do saldo, porque provavelmente o Marrocos também vai meter uma goleada aí no Haiti. E o saldo de gol é importantíssimo para classificação, né? Se vai ficar em primeiro lugar, em segundo, né? Ou em terceiro. E a expectativa do jogo contra a Escócia já é um jogo mais difícil. Principalmente é, a gente vendo o jogo de ontem, o Marrocos fez 1-0 contra a Escócia. E, meu, não querendo ser clubista, a gente sabe o tamanho que tem a seleção, né? E o tamanho que tem o Marrocos. Mas eu falo hoje. Hoje eu vejo o Marrocos é, em questão de futebol apresentando um futebol melhor que o Brasil. Na minha opinião, o Brasil tem um elenco melhor, né? Tem jogadores individualmente melhor. Só que o jogo coletivo, o Marrocos está apresentando o melhor futebol. Então, o Marrocos fez apenas 1-0. Então, provavelmente o Brasil também terá dificuldades para passar contra a Escócia, né? Isso é a minha opinião, né? Que aproveito para querer saber a sua opinião. Então, já deixe aí nos comentários, né? Curta aí o vídeo, se inscreva no canal, que isso é muito importante. E deixe seu comentário. O que que você acha, né? O Brasil está apresentando um melhor futebol que o Marrocos? Na minha opinião, não, mas, meu, eu quero saber a sua opinião, quero saber seu ponto de vista. É muito importante para o canal, né? E para as outras pessoas que também estiverem vendo o vídeo, também verem, fazer refletir, né? Refletir, meu, realmente o ponto dessa pessoa, né? Eu não tinha pensado por esse lado. Então é muito importante também para eu fazer uma reflexão e saber um pouco da sua opinião, né? Então, a vitória era uma obrigação, né? Era uma obrigação. E só que foi sem brilho coletivo, como já está sendo de costume, mas com méritos individuais, né? Que nem o Vini Júnior e o Matheus Cunha, né? Então teve muito mérito individual de cada um e a gestão de elenco positivo por parte do treinador, né? Do Ancelotti. Então, deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião, né? Até o próximo vídeo. Se inscreva e curta aí o canal, que vai ajudar muito. Fechou? Tamo junto.